Para a palavra. Amados, na livraria chegou o CD Profético 4, tá? Quem tem aí os outros CDs da série Profético, são músicas de adoração, muito boas. Esse aqui eu não ouvi ainda, mas tem ali, custa R$15, tá? É muito barato. Você, no final do culto, você pode passar lá, e se você quiser, você pode comprar para poder ouvir. E são músicas de adoração, Ministério Ouvir e Crer lá em Goiânia. Abre a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, por favor. Versículo 1. A última vez que eu ministrei aqui na igreja, irmãos, há 3 domingos atrás, nós ministramos em Apocalipse no capítulo 3, ali no versículo 14. A partir dali nós falamos sobre a igreja de Laodiceia. E foi uma palavra muito forte. Isso para a minha vida foi muito forte. Eu ministrei essa palavra em Montes Belos agora, 2 domingos atrás também. Foi poderoso. Inclusive está no site. Eu gostaria... Cadê o Ricardo? Acesse o site depois. Vê lá a palavra que ela foi gravada. E põe um link na nossa página para essa palavra, porque eu queria que a igreja ouvisse isso que foi ministrado lá. É o Espírito Santo, né, irmãos? Deus dá uma graça especial, dependendo do lugar que você vai. E hoje, irmãos, eu quero meditar aqui junto com vocês na carta à igreja de Éfeso. Então eu não sei se nós vamos começar uma série de ministrações no livro de Apocalipse aos domingos à noite. Não sei. Se o Senhor Jesus continuar soprando o seu sopro maravilhoso, assim vai ser. Mas eu estava meditando hoje nisso aqui, e isso aqui mexeu muito comigo. E normalmente quando se fala sobre Apocalipse, se tem uma ideia muito errada de Apocalipse. A maioria das pessoas tem medo quando se ouve falar sobre Apocalipse. O termo Apocalipse significa revelação. E foi uma revelação que Deus deu a Jesus sobre as últimas coisas, em detalhes, e Jesus deu essa revelação à igreja através do apóstolo João. Em Apocalipse você vai encontrar tudo o que vai acontecer nos últimos tempos. Resumindo, o que vai acontecer nos últimos tempos. O evento esperado agora pela igreja e que você encontra em todo o Novo Testamento é o arrebatamento da igreja. Então, a igreja é arrebatada, e agora, aí nós precisaríamos dizer, mas como que a igreja vai ser arrebatada e quem é essa igreja que vai ser arrebatada? Quando eu disser igreja, entenda que eu estou falando não de uma instituição ou de um CNPJ. Eu estou falando de irmãos, de pessoas que são crentes genuínos, cheios do Espírito Santo, vivendo uma vida de santidade, andando nos caminhos do Senhor. Então, isso é igreja. É muito diferente hoje do que nós encontramos na realidade da igreja no Brasil. Nós encontramos hoje uma igreja que, na verdade, não é a igreja de Jesus. Não é por causa de uma placa denominacional, mas é por causa de um comportamento. Frequentar uma igreja não faz de você um crente. Está entendendo? O que faz de você um crente é crer em Jesus e viver para Ele, longe do pecado. Você encontra vários textos falando isso.
Então, a igreja que é arrebatada é essa, a igreja fiel. E logo depois disso começa o período da grande tribulação. São 7 anos onde o mundo vai ficar sobre o governo do anticristo. E o anticristo vai levar o mundo inteiro a adorá-lo como Deus. No final desses 7 anos, Jesus volta de maneira visível. Todos que estiverem aqui, que não foram arrebatados e que não morreram durante a grande tribulação, nesses 7 anos, vão ver Jesus voltando nas nuvens. Isso é, irmãos, literal. Não há uma maneira de interpretar isso. Isso é literal. Se você olhar aqui, por exemplo, para o versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse, dá uma olhadinha aí. Então, ele diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Quem são esses que traspassaram Jesus? O povo judeu, né? Os judeus. Por que os povos da terra vão se lamentar? Porque vão estar afundados na adoração ao anticristo, a Satanás, e completamente longe de Deus. Então, Jesus volta, acontece o que vocês já devem ter ouvido falar sobre a batalha do Armagedon, que é uma batalha onde o diabo tenta, com todas as suas forças, destruir Jesus. A Bíblia diz que Jesus vence o inimigo com o sopro de sua boca, e então começa um período de 1000 anos, onde Jesus vai reinar pessoalmente na terra. Ele vai reinar a partir de Jerusalém. Então, ele vai reinar, irmãos, literalmente. Ele vai estabelecer o reino físico, visível dele sobre a terra. No começo dos 1000 anos acontece a primeira ressurreição. Quem ressuscita? Ressuscitam os justos. Quem são esses justos que ressuscitam? Os crentes que se converteram durante a grande tribulação, né? Não os que foram arrebatados já fazem parte da igreja de Jesus, da noiva de Jesus. Mas alguns se convertem durante a grande tribulação. Essa igreja que não é arrebatada e que se arrepende durante a grande tribulação, volta para o Senhor. Então, às vezes eles vão morrer também durante a grande tribulação. Então, são eles que ressuscitam e vão reinar com Cristo. No final dos 1000 anos, acontece o juízo do trono branco. Agora acontece a segunda ressurreição. Quem ressuscita agora? Ressuscita todos os ímpios. Todos aqueles que não creram em Jesus. Desde Caim até o último ímpio que morreu. Eles ressuscitam agora. E eles vão comparecer diante do juiz. Quem é esse juiz? Deus. Aí não é Jesus. É o próprio Deus. E ali eles vão ser julgados de acordo com as suas obras. E ali, no juízo do trono branco, de acordo com o que nós estudamos em Apocalipse, não é um momento de misericórdia, é um momento de juízo. Ali 3 coisas vai acontecer com aqueles que forem julgados lá. Primeiro, ele vai ser obrigado a se ajoelhar e confessar que Jesus é o Senhor dos senhores. Aí cumpre-se uma profecia que todo mundo sabe disso, conhece isso, que diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então ali acontece isso, porque o ímpio, ele nunca fez isso. Quando que ele faz? Ali, naquela situação. Segunda coisa que acontece, ele é julgado pelas obras que fez. Terceira coisa que acontece, a Bíblia diz que ele é lançado no lago de fogo e enxofre. E então vem novos céus e nova terra. E ali, se você ler Apocalipse no capítulo 22, é assim extraordinário. Quando fala do novo céu e da nova terra.
Talvez você pode estar pensando assim, o pastor está pegando pesado num domingo à noite. Eu quero dizer para você, amado, que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está morta, porque quem foi chamado pelo Senhor para pregar a palavra, tem pregado mitos, tem pregado fábulas, e tem levado a igreja a uma morte espiritual lenta e agonizante. E outro motivo de nós fazermos isso, é porque eu quero mostrar para você, que é tempo de você voltar-se para Jesus, com tudo. Quantos podem dizer amém por isso? É tempo de você voltar para o Senhor. Uma das coisas que marca o fim dos tempos é o escárnio das pessoas com relação à volta de Jesus. O que é escárnio das pessoas com relação à volta de Jesus? Literalmente, pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Você encontra isso lá em 1 Pedro. Aliás, 2 Pedro, perdão. Aonde Pedro fala assim, que muitas pessoas dizem, cadê? Onde está a volta do seu Senhor? Desde que os nossos pais dormiram, eles falavam que o Senhor ia voltar. O Senhor não voltou até hoje. E aí Pedro fala sobre essas pessoas. Então, algo que marca esses últimos tempos é isso. Então, amados, essa palavra, ou essas palavras que nós vamos ministrar, não é em momento algum para gerar um pavor no seu coração. Mas é para mostrar para você que ainda é tempo de se voltar para o Senhor. É tempo, querido, de você esquecer mágoas, de você esquecer passado. É tempo de você entender que Jesus, ele veio para te dar vida. Vida em abundância. É tempo de você deixar essa inconstância. Quantas pessoas nós temos que são, irmãos, completamente inconstantes, né? Como diz lá em Tiago, tem a mente dividida. Homem de ânimo dobre, fala lá em Tiago no capítulo 1. O que é ânimo dobre? Tem a mente dividida. Um momento ele crê, outro ele não crê, no momento ele está firme em Deus, outro ele não está. Está entendendo? Ele é como, o próprio texto diz, é como uma onda do mar, que é agitada de um lado para o outro, por toda circunstância. Nós temos na igreja pessoas que são assim, e que estão numa condição muito perigosa. Estão entendendo? Muitas pessoas, elas deixaram a igreja, deixaram o evangelho, porque se decepcionaram, foram ofendidas, foram feridas. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus, ele é suficiente para sustentar você, para sustentar a sua vida. Jesus, ele é suficiente, irmãos, para nos sustentar em qualquer circunstância da nossa vida. E não é uma pessoa A ou B, situação A ou B, que pode tirar você da igreja. Estão entendendo? Então, vamos meditar nesse texto, capítulo 2, versículo 1. Olha aí, por favor. Olha o tanto que essa carta é séria. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Abrindo um parêntese para você que não está acostumado com o Apocalipse. Essas figuras que são vistas aqui, elas são todas explicadas no capítulo 1. Então, só para você entender, os 7 candelabros representam as igrejas. As 7 estrelas representam os pastores dessa igreja. Quem está falando aqui é Jesus. É o próprio Jesus. Jesus está ali, ele está ditando uma carta para João. E o destinatário dessa carta era uma igreja que ficava na cidade de Éfeso. Uma igreja onde Timóteo foi pastor, onde, se não me engano, João também, não Batista, o apóstolo, foi pastor. Então, essa carta era para eles.
Então, é Jesus quem fala aqui. Olha o que ele fala. Essa igreja, irmãos, existia, hoje não existe mais, mas era uma igreja de verdade, era uma igreja viva. Então, versículo 2 diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha para mim, irmãos. Vamos assim, versículo por versículo, vai ficar mais fácil. Jesus está dizendo assim para a igreja: olha, eu conheço o caminho de vocês, eu conheço a obra de vocês. Ele fala das obras, ele fala de trabalho árduo. O que é esse trabalho árduo? É muito importante que você fique atento aqui. Esse trabalho árduo fala do trabalho que a igreja fazia na cidade. A obra de socorro aos necessitados, a obra missionária, o trabalho da igreja, o ministério da igreja ali naquela cidade. Jesus fala de um trabalho árduo. E Jesus conhecia esse trabalho. Então você pode entender que era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja, eram irmãos ali, que as obras dele eram obras que eram aprovadas, que agradava a Deus. O texto fala também que eram os irmãos que eram perseverantes. Olha que legal. Eram perseverantes. Jesus fala assim: eu sei que você já suportou sofrimentos por causa do meu nome. Então era uma igreja que passou alguns perrengues na vida. E suportou. Suportou firme. Se você parasse a leitura até aqui, você ficaria com uma impressão maravilhosa dessa igreja, da igreja de Éfeso. Poxa, eu queria ser assim. Queria ser como essa igreja. Mas, vamos continuar lendo. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que promessa fantástica. Mas uma coisa, irmãos, pesou na vida daquela igreja. E que Jesus, de uma maneira muito gentil, ele falou. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que trabalhava mesmo. As pessoas exerciam seus ministérios e era um trabalho árduo. Eu aprendi, irmãos, que exercer um ministério não necessariamente é sinal de vida com Deus. É estranho falar isso. Mas exercer um ministério na igreja, querido, não necessariamente é sinal de uma vida com Deus. Você descobre isso ali em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, quando Jesus está também falando sobre julgamento. E aí, ele diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Você já viu alguém expulsar demônio? Eu já expulsei demônio. E é um negócio, como diz o Rafael, é um negócio punk. Ele diz assim: Senhor, em teu nome fizemos milagres, curamos enfermos. Aí Jesus continua dizendo assim: mas eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Querido, presta atenção, porque isso aqui encaixa
com esse texto de Apocalipse. Eles tinham um trabalho de certa forma árduo, mas naquele momento ali no julgamento, eles foram reprovados pelo Senhor. Ou seja, a resposta de Jesus para eles foi: não vos conheço. Agora, peraí, como que pode Jesus não conhecer alguém que está expulsando demônio, alguém que está curando enfermos, alguém que está fazendo milagres? Se você ler um pouco mais ali, a partir do 23 de Mateus 7, você vai entender. Jesus fala assim para ele: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ah, olha só. Eles estavam expulsando demônios, estavam curando enfermos, tinham um trabalho árduo, mas viviam uma vida de iniquidade. O retrato da igreja de hoje. Hoje você falar sobre santidade no meio do povo de Deus é uma pregação que provavelmente não vai dar ibope, não. É um assunto ultrapassado. Acontece, irmãos, que a verdade da palavra nunca vai mudar. Como que nós podemos entender isso aqui na igreja de Éfeso? Eu quero dizer para você, querido, que muito além daquilo que você pode fazer para o Senhor, muito além daquilo que com os seus dons ou com os seus talentos você pode fazer para o Senhor, está muito acima e é muito mais importante a sua vida com Deus. Aquilo que você tem vivido com o Senhor, se é genuíno ou não. Isso é muito mais importante. Então, amados, se você exerce o ministério na igreja, se você é um profissional da igreja, sabe, eu quero dizer para você que isso não tem muita diferença, porque o que conta é se realmente o seu coração é de Jesus. Você pode até sustentar uma máscara de crente. Você pode até sustentar uma máscara de evangélico. O que é sustentar uma máscara de evangélico? Evangélico, ele tem o seu jeito de falar, ele tem o seu jeito de se comportar, principalmente no culto, ele tem o seu jeito de se vestir, principalmente no culto domingo à noite. Lá fora não conta, mas no culto domingo à noite, ele tem o seu jeito de vestir. Principalmente se for igual o pastor Stanley, que de vez em quando vai no púlpito e fala: irmãs, não venham com saia curta na igreja. O pastor é bravo. Faz tempo que eu não falo isso, né? Graças a Deus não está precisando. Mas ele tem um jeito de se vestir. Ele sabe jargões. Ele sabe falar aleluia, ele sabe falar glória a Deus. Ele sabe aplaudir Jesus quando o ministro de louvor manda. E é interessante, irmãos, que no momento da adoração, ele aplaude Jesus, mas ele desonra Jesus lá fora, com as escolhas que ele faz. Para você ver o quanto é vazio. Então, é uma máscara, está entendendo? Mas é uma máscara que sustenta na vida daquela pessoa a identidade de cristão. Mas na verdade, ali no fundo, já não há mais busca do Senhor, já não há mais um coração quebrantado, já não há mais temor do Senhor. Falar sobre temor do Senhor na igreja também, querido, é uma pregação que não dá ibope. Pregação que dá ibope é pregação que fala sobre prosperidade. Pregação que dá ibope é pregação que fala sobre cura. Pregação que dá ibope é pregação que fala sobre oferta. Vem, oferte que Deus vai dar 10 vezes mais na sua vida. É isso que dá ibope. Estão entendendo? Amado, muito mais importante do que aquilo que você mostra, é aquilo que está no seu coração. Se o seu coração é de Jesus, se há a vida de Deus aí dentro. A gente pode até enganar outras pessoas, mas o Senhor nós não enganamos. Lendo o livro uma vez, irmãos, eu vi uma ilustração sobre essa passagem aqui que nós lemos em Apocalipse, que eu achei fantástica. E o autor do livro explicou assim: é como se uma esposa chegasse para o marido e dissesse assim: olha, você sabe que eu sou sua esposa já há tantos anos, mas eu quero dizer para você que eu vou continuar cuidando de você,
eu vou continuar cuidando da sua casa, eu vou continuar cuidando dos nossos filhos, eu vou continuar preparando a comida para você, eu vou continuar cuidando da sua roupa, eu vou continuar colocando as refeições na hora certa na mesa, mas eu quero te dizer que o meu coração não pertence mais a você, meu coração pertence a outro homem. Qual que seria a reação desse marido? A esposa faz tudo para ele. Tudo o que é necessário, a esposa faz. Mas o coração dela não pertence mais a ele. Essa era a realidade de Éfeso. Abre aqui comigo. Vamos aqui para, deixa eu ver aqui. Abre em 2 Timóteo, no capítulo 4, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se você achar Hebreus, vai voltando, porque está pertinho aí de Hebreus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz o texto. Diz assim, ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha para mim, irmãos. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para um discípulo muito amado dele, Timóteo. Nessa condição aqui, Paulo estava preso. E dessa situação, ele não sairia mais. Aqui, ele seria condenado à morte e a pena seria executada. Então, essa foi a última carta que Paulo escreve para Timóteo. Foi a última das cartas de Paulo. E principalmente esse capítulo 4, irmãos, ele tem assim um tom de despedida, é muito tocante isso. Paulo ele vai falar para Timóteo, porque agora Timóteo, ele a nível de, por exemplo, de pastor, de discipulador, ele estaria sozinho. Paulo agora não voltaria mais para estar junto. Paulo ia para o Senhor. Timóteo agora ia ficar sozinho. Então Paulo começa a falar para Timóteo aquilo que seria importante na vida dele. Não apenas como pastor, mas como crente no Senhor Jesus. Olha o que ele fala, versículo 2 de 2 Timóteo 4. Ele diz assim: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Agora, irmãos, olha o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. O retrato, irmãos, da geração que nós estamos vivendo é aqui. É uma igreja, querido, preste atenção, que ela sustenta uma identidade cristã, mas de cristão ele não tem nada. Não tem nada. Olha o que Paulo fala, olha, eles não suportarão a sã doutrina. Ou seja, eles não suportarão a palavra da verdade. A palavra, irmãos, sempre que você ouvir a palavra genuína, ela vai confrontar o seu coração. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? A palavra da verdade, ela confronta o seu coração. Ela mostra aquilo que está em você e que precisa mudar.
ela mostra a verdade de Deus para a sua vida. E muitas vezes essa verdade incomoda. Por quê? Porque ela fala de pecados que estão em nós e que precisam sair. Ela fala de atitudes, ela fala, sabe, de um caráter que precisa ser transformado. Ela fala de um orgulho que precisa ser combatido. Ela fala de uma submissão que precisa ser praticada. Ela fala da santidade, ela fala de humildade, ela fala de uma série de coisas que confrontam a nossa carne. E o problema, irmãos, é que a igreja não tem suportado mais essa palavra. E está acontecendo exatamente aquilo que está dizendo aqui. Eles não suportam mais a sã doutrina. Então o que eles fazem? Eles estão juntando mestres para si mesmos. O que é juntar mestre para si mesmo? Eu vou para a igreja de alguém que prega aquilo que eu creio. O problema é que muitas vezes você está crendo em fábulas. Você está crendo em mitos. A verdade do evangelho não existe mais ali. A verdade que exorta. A verdade, irmãos, que mostra ao pecador que ele precisa se arrepender dos seus pecados, ela não está mais presente ali. A verdade, irmãos, que mostra que o pecador precisa se voltar para Jesus, ir para a cruz e viver uma vida de santidade, uma vida em Deus. Essa verdade ela falta, ela não está ali mais. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Agora, olha o que Paulo diz para Timóteo no versículo 5. Ele fala assim: você porém, Timóteo, ou seja, mesmo, sabe, nessa situação onde as pessoas elas não vão mais suportar a verdade, e elas vão se juntar e procurar mestres para si mesmas, de acordo com seus próprios desejos. Paulo fala assim para Timóteo: você porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Cumpra plenamente o seu ministério. Suporte os sofrimentos. Tem pessoas que acham, irmãos, há algumas fábulas sendo pregadas por aí. Por exemplo, a de que quem está em sofrimento é porque está em pecado. Veja aqui comigo, olha aqui, Filipenses capítulo 4. Abre lá, por favor, tá? Antes de Timóteo, Filipenses capítulo 4. Eu quero que você preste bem atenção na leitura desse texto. Ele diz assim, ó: alegro-me, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Deixa eu te explicar uma coisa aqui para você entender esse texto. Quem está escrevendo aqui? Paulo. Qual era a situação aqui? A situação era a seguinte: essa igreja estava numa cidade chamada Filipos, por isso Filipenses. É como se ele escrevesse uma carta para a igreja que estava em Mineiros. Então, na Bíblia, então estaria lá: primeira carta de Paulo aos mineirenses. Paulo, irmãos, não estava aqui nessa igreja, mas ele tinha fundado essa igreja. Ele pregou o evangelho ali, algumas pessoas creram e nasceu a igreja. E Paulo recebe uma oferta de amor desses irmãos. Nessa época, creio que Paulo não tinha trabalho, já estava 100% na obra.
E Paulo fica assim com o coração lisonjeado, ele fica muito alegre de ter recebido. Não foi dinheiro que ele recebeu. Ele recebeu roupa, recebeu comida, uma série de coisas que o missionário precisa no campo. Aí ele começa a falar, olha irmãos, que legal, vocês renovaram o interesse por mim. Na verdade não é que vocês não tinham, é que vocês não tinham ainda a oportunidade de demonstrar o interesse em mim. Aí irmãos, Paulo vai falar um negócio aqui que é fantástico. Você que gosta de usar aquele versículo que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você não saiba a profundidade disso. Talvez você não saiba o que Paulo estava vivendo, ou o que ele viveu quando ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele diz assim, olha aqui, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha para mim, igreja. Essa é uma palavra que causa comichão no ouvido de muitos. Porque talvez uma das fábulas que nós temos ouvido no Brasil é que se há uma necessidade na sua vida, é porque você não orou direito, é porque você está em pecado. Se há uma situação de escassez na sua vida, é porque você, de alguma forma, você ofendeu Jesus e a coisa ficou feia para o seu lado. E, irmãos, essas pessoas, elas têm levado a igreja a crer numa grande mentira. Paulo diz assim, eu aprendi, irmãos, a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Querido, eu quero dizer para você que só quando o seu coração for realmente de Jesus, você vai aprender a se adaptar a toda e qualquer circunstância na sua vida. E não achar que o mundo acabou porque você está passando uma dificuldade na vida. Pastor, quem serve a Deus passa dificuldade? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Quem disse que quem serve a Deus não passa dificuldade? Olha o que Paulo fala. Vamos para o texto novamente. Versículo 12. Ele diz assim, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Ele sabia, irmãos, o que era passar necessidade. Aí você olha e fala assim, está amarrado em nome de Jesus. Outra coisa já virou um jargão no meio evangélico. Está amarrado, o tal do está amarrado, irmãos. Está amarrado, pastor, passar necessidade. Querido, quando o seu coração é do noivo, é de Jesus, não é na necessidade que você vai abandoná-lo. Mas é uma pregação que não dá muito ibope. A verdade, querido, é que Deus cuida de você. A verdade é que Deus provê as coisas da sua vida. A verdade é que Deus cuida de cada uma das suas necessidades. Mas ser fiel, irmãos, não é só estar disposto a continuar seguindo Jesus nos momentos bons da sua vida. É você continuar firme em Jesus, firme na fé, firme no Evangelho, mesmo quando a situação é muito difícil. Ali você mostra que é fiel. Ali você mostra que suporta o sofrimento por causa de Jesus. Não é porque há um pecado, não é porque você cometeu um erro, não. É uma situação, é difícil, mas eu estou firme em Jesus. A minha oração nessa noite é para que você, com a igreja de Éfeso, você aprenda a ter o seu coração totalmente no Senhor, inclusive no momento da dificuldade. Por que não vai na igreja? Porque, pastor, eu tive um maior quebra-pau com a minha esposa. Briguei. Falei coisa que não devia, ouvi coisa que eu não queria. Tô mal.
Sabe o que é isso? Eu vou te dizer. Isso se chama inconstância. Me perdoe se você não concorda, mas eu quero te dizer e quero repetir. Isso se chama inconstância. Jesus merece muito mais de você, querido. Ele merece muito mais de você. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Quantos pode dizer glória a Deus? Bonitinho. Você diz glória a Deus para fartura, mas não diz glória a Deus para necessidade, né? Porque a gente acha que é do diabo, irmãos. Quem disse isso, meu Deus? Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus está com você e não te abandona. É na fartura e é na necessidade. Não importa. Ele não vai me abandonar. Isso é o evangelho genuíno. Está entendendo? Olha o que ele está dizendo. Ele continua. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele chega, irmãos, num ponto da vida dele que não é um momento de depressão, sabe? Um momento de tristeza que vai tirar do Senhor. Irmãos, tem pessoas que passam problemas emocionais na sua vida, de causas que não vem aqui o caso falar do que é, também não importa. Quem às vezes não tem uma crise ou outra? É normal ter uma crise ou outra. Não é normal é ficar na crise. Entra ano, sai ano, você está na crise. Mas ali, naquele momento da crise, ele se afasta da igreja, ele se afasta dos irmãos, ele se afasta do ministério. E ele acha que é o momento de Deus para a vida dele. Querido, não é. O momento de Deus para a vida dele é, meu irmão, está triste, vai para a igreja, vai para Jesus. Está difícil, está na crise, vai para Jesus. É isso que acontece quando alguém tem o seu coração completamente em Jesus. Não há nada que vá tirá-lo do Senhor. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele completa dizendo assim: seja bem alimentado e seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Se alguém tinha dúvida que o apóstolo Paulo passou fome, agora não tem dúvida mais, passou fome. Presta atenção. A questão não é passar fome. A questão é o que vai ser de você nessa fase. Eu oro para que a sua resposta seja: eu vou continuar firme em Jesus. Aí ele encerra essa parte dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu posso suportar o momento da escassez. Eu posso suportar, aí é mais fácil, né? O momento da fartura. Eu posso suportar o momento da dificuldade. Eu posso suportar alegremente o momento da bonança, o momento bom. Eu posso qualquer coisa em Cristo Jesus. É porque, irmão, o coração está ali no Senhor, é de Jesus. Isso é inegociável. Então, meu querido, ele vai suportar tudo na vida dele, pelo Senhor. A minha oração, irmãos, é que esse seja o amor que governe a sua vida. O amor por Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.